Inflação, isso aí foi postado no LinkedIn, né, pelo presidente anterior, lá no final de 2022, né, na época da eleição, né, o presidente anterior queria dar a ideia, né, passar a ideia. O objetivo dessa postagem no LinkedIn do presidente anterior era passar a ideia de que o Brasil estava bem, né, porque ele está mostrando a inflação no Brasil versus a inflação nos Estados Unidos. Então, quer dizer que a partir de setembro aqui, a inflação no Brasil ficou menor que a dos Estados Unidos, né? Então, eu quis passar essa ideia aqui para dizer que o governo dele foi bom. Então, a versão que eu fiz aqui, né, foi essa aqui, ó. Essa aqui é a inflação do Brasil versus Estados Unidos. Botei a legenda aqui, ó. País, Brasil, Estados Unidos. Coloquei aqui, tirei o eixo Y, ó. Eixo X sem inclinação. Eixo X sem inclinação. Né? É que vai, e estou fazendo storytelling aqui, destacando do jeito que o cara queria lá, né? Ele queria dar ênfase nessa parte aqui, a partir de setembro de 22, onde a inflação no Brasil fica menor. Né? Então, ele queria dar ênfase, então eu dei a ênfase aqui, né? Tem um tonzinho clarinho aqui de laranja, né? Você pode escolher essa cor aqui, tá? Então, e aí, o que, é que vocês acharam? Então, modelagem consistente, né? Primeira coisa é essa, né? Modelagem consistente. Né? 2, entendimento exato do problema, né? Problema barra dos dados. 3, definição da sequência lógica. 4, implementação da solução. Não é isso? Primeira coisa, modelagem consistente. Vamos lá, já deixei a modelagem pronta. Dados e calendário, só isso. Tá? Poderia ter uma dimensão país? Ainda poderia. Né? Nesse outro aqui, eu fiz com uma dimensão país. Seria o ideal. Né? Ó, aqui está mais certo. Né? Coloquei uma dimensão país aqui. Né? Um calendário e dados. Aqui tá, mas não tem problema não, tá? Mas assim seria mais interessante. Porque eu fiz nesse, mas não mudei no outro lá. E dados é o país, inflação e data. Né? Data aqui é o mês, né? Novembro de 21, dezembro de 21, janeiro de 22. Né? País Brasil e país Estados Unidos. Tá? Ó, uma dimensão de país, uma dimensão de calendário, né? E os dados. Tá? Mas nesse que eu estou aqui de teste, eu não botei a dimensão país. Mas tudo certo, né? Tá? Então o país ficou direto aqui nos dados. Eu queria ter uma dimensão país. Vamos fazer aqui, vai. Vou fazer aqui, ó. Inserir dados, país. Brasil, Estados Unidos, de país, load aqui. Carregando. Já relacionou automático, né? Pronto, agora fica mais bonitinho, né? Fica mais bonitinho, né? Dimensão país, tá? Vamos lá. O que é que a gente quer, né? Vamos montar um gráfico de linha aqui, ó. Então, um gráfico de linha. No eixo vai a data. Tá, então, primeiro tópico, voltando aqui. Primeiro tópico, modelagem consistente. Tá aqui, modelagem consistente, né? Ok? Modelagem consistente. Modelo de dados correto, né? Um fato, F dados, uma dimensão país e uma dimensão do calendário. Só aqui, 90% já perdeu aqui, né? 90% das pessoas já se perdeu aqui e já era, né? Tá? O entendimento do problema, né? O que é que a gente quer? Né? A gente quer um gráfico comparando a evolução dos dois, com destaque para o período em que a inflação no Brasil está menor do que a dos Estados Unidos. Tá? Então, se eu colocar aqui um gráfico, F dados, se eu trouxer a minha inflação, minha calendário data, ó, né? E eu puxar minha dimensão país aqui para a legenda, ele fez o gráfico. Olha só, o gráfico está feito. A gente fez o gráfico. Fiz nada, né? Usei medida implícita. Não é o ideal. O padrão, a sumarização padrão de inflação, então a soma. Ó, posso até mudar aqui, né? Para uma média, né? Pode ser uma soma mesmo. Né? Mas já que ele está abrindo, né? Aqui para o país, então tudo bem.
Mas o ideal não é ter essa medida implícita, né? A gente trabalhar com medidas explícitas, né? Então, vamos inserir dados aqui na tabela de medidas. Com direito, nova medida. Vamos criar a medida explícita, que é a soma inflação. Soma da inflação, só isso. Soma da inflação. Ele está fazendo uma soma da inflação. Só que, como eu coloquei para ele abrir na legenda para o país, então ele está me abrindo, ó. Então ele pegou aquela soma e abriu, mês a mês. Então foi o que ele fez aqui, é como se ele tivesse feito fazendo isso aqui, ó, nos dados. Ó. 1 de novembro, ele pegou a soma 10,7 mais, vamos filtrar aqui, vamos filtrar um cara aqui, 1 de novembro. Pronto, 1 de novembro ele pegou essa soma aqui. Tá, mas aí no momento que eu disse que se eu tirar a legenda, ó, pronto, vai ficar 1 de novembro, vai ficar a soma. Vai ficar 17,50. Aqui não tem sentido, né? Não tem sentido fazer essa soma, né? Que é essa soma aqui. Só que isso não tem sentido nenhum, né? Mas quando eu peço para ele abrir na legenda pelo país, aí ele abriu. Agora ele abriu. Então ficou uma soma. 1 de novembro, Estados Unidos, a soma, 6,8. Ou seja, na verdade, podia ser uma soma, podia ser na minha medida aqui, né? Podia ser um SAM, podia ser um MIN. Tá no mesmo, né? Porque é naquela data daquele país. Então não importa se eu estou somando, se eu estou fazendo o mínimo, o máximo, a média, vai dar a mesma coisa, né? É como se ele estivesse vindo aqui, é Brasil, 1 do 11, qual? Eu só tenho essa, como se eu só estivesse enxergando essa tabela aqui. Então não importa se é o máximo, o mínimo, soma, média, né? É tudo porque só tem esse valor, né? Quando ele estiver fazendo essa lógica aqui, né? Aplicando esse contexto, né? Então, ele fez o gráfico aqui, né? Vamos voltar aqui para a soma, tá? Deixar a soma mesmo. Aí a gente aprendeu alguns princípios aqui do storytelling que a gente vai aplicar agora, né? Que é tirar o título do eixo. Né? Vamos lá, tira o título do eixo Y. A gente aprendeu isso aqui, né? Tira o título. E se eu rotular cada valor diretamente, rótulo de dados, se eu habilitar o rótulo de dados, eu tiro o rótulo do eixo Y. Eu tiro isso aqui. Você viu isso, né? Então vamos tirar esses valores aqui, ó, como está mais limpo, né? E aí vamos colocar as cores lá que ele colocou, né? Para, cadê? Linha, cores. Aqui, então foi Brasil, ele usou um laranja, Estados Unidos ele usou um preto, né? E a gente pode deixar mais bonitinho aqui, ó, o shape aqui, o smooth aqui, ó, né? Dá um efeito assim na linha. Pode diminuir um pouquinho aqui. Pode botar marcador? Pode, né? Eu não sou muito fã de marcador, não. Né? Mas pode ter um marcador pequenininho assim, ó. Eu gosto do marcador aqui, assim, pequeno, né? Não aquele marcadorzão, né? Fica parecendo gráfico de Excel, né? Para dar aquele destaque. E também sem marcador pode não conseguir identificar exatamente, né? 8,3 é exatamente aonde, né? Aí com o marcador dá esse aqui, né? Um marcadorzinho aqui, né? Ó, aí o título. Puxei aqui no título. Título e legenda, né? Ó, legenda. Deixa eu tirar o título aqui, ó. Título, fonte, eu gosto da Segoy. Segoy UI. Tá aqui o título. Inflação no Brasil versus Estados Unidos. Tem o título aqui. Aí a legenda. Você pode mexer na legenda também. Posso tirar a legenda. Opa, não quero tirar a legenda, né? Mas ela pode ser um marcador. Ó, aqui é o tal de bolinha, marcador, mas pode ser uma linha também. Ó, mudou para linha. Ou pode ser linha com marcador. Pode ser assim também. Tá? Aqui é a gosto, né? Vou deixar só linha, vou deixar assim. Legenda eu acho importante. A legenda você pode escolher o local que ela quer. Top left, top center, top right. Né? Eu prefiro top left, né? Lado esquerdo superior. E não isso aqui que o cara fez, né? Meteu no meio do gráfico aqui a legenda. Aí não, né, pai? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Então eu prefiro assim. Tá, mas a grande sacada que a gente quer, né? O storytelling, cada história define o público-alvo, né? E qual a mensagem que você quer passar, qual o objetivo. Nesse caso, o objetivo era mostrar que nesse período aqui,
a inflação do Brasil ficou menor que a dos Estados Unidos. Então, se essa é a intenção, a gente pode fazer o destaque disso, né? Dessa forma aqui. Pode fazer o destaque disso. Dessa forma aqui. Tá? Para isso a gente usa o DAX, né? Para isso a gente pode usar o DAX, né? Tá? Para encontrar essa data aqui, né? Onde a primeira data, a menor data, onde a inflação no Brasil foi menor que a dos Estados Unidos, que foi justamente em 1 de setembro. Foi 1 de setembro. Né? Estou vendo no olho aqui que foi 1 de setembro, mas a gente pode fazer isso de forma dinâmica, né? Se a gente for aqui, ó, em linha de referência, né? Reference line, ó, linha de referência, adicionar e escolher um tipo. Ó, posso escolher, esse gráfico de linha, ele é poderoso, tá? Posso escolher várias linhas de referência aqui. Posso escolher uma linha no eixo X. É uma linha constante no eixo X. Como o meu eixo X é uma data, ele já me pede uma data aqui. No caso, se eu chumbar aqui 1 de setembro de 2022, ele vai me traçar a linha em 1 de setembro. Ó, me traçou a linha aqui, 1 de setembro de 2022. Eu posso botar a cor. Qual a cor que eu quero? Eu quero essa cor aqui. Eu quero shade area, né? Ou seja, pintar a área. Ele pintou da linha para a esquerda, mas eu quero justamente o contrário, né? Eu quero pintar da linha para a direita. Então, o shade area aqui é before, né? A gente dá a opção before, antes ou depois. Pô, eu quero no after, né? Opa, eu quero aqui. Qual a cor que eu quero? Eu quero essa cor aqui. E aqui eu posso fazer a transparência dela, né? Ó, zero transparência ou com a transparênciazinha aqui. Com a transparênciazinha aqui. Ó, pronto, né? É isso que a gente quer. Só que o que eu quero, né? Eu chumbei aqui, ó, 1 do 9, né? Aqui, ó, 1 do 9, né? 1 do 9, de 31 do 8, não. Eu quero 1 do 9. Tô 31 do 8. Mas tudo bem, não importa, deu certo aqui. Mas eu quero encontrar de forma dinâmica, né? Não chumbar, ver no olho e chumbar. Não, aí é o amador que faz. Eu quero encontrar esse dado aqui, né? Eu quero encontrar isso por meio do DAX, né? E usar a medida. E não chumbar uma data. Porque ele dá a opção aqui, ó. De entrar com a medida, ó, aqui, ó. Esse FX. Sempre que tiver um FX, significa que o DAX pode estar presente, né? Que a gente pode entrar com uma medida, né? Então vamos lá, vamos entender como a gente pode fazer essa medida aqui, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso amigo, nosso novo amigo, né? Relativamente novo aqui, o Query View, né? O DAX Query View aqui, né? Então aqui a gente pode gerar tabelas aqui, né? Por meio da instrução evaluate, né? Olha só. Né? Então vamos pensar o que eu quero, né? Tem que botar a cabeça para pensar, né? Eu quero uma tabela onde a inflação no Brasil é menor do que a inflação nos Estados Unidos. Essa é a minha tabela completa. Não é isso que eu quero, né? Eu quero uma tabela só onde a inflação no Brasil é menor do que a inflação dos Estados Unidos. Não é isso? Que é justamente esse período aqui, que está destacado. Beleza? Então, para isso, eu vou precisar criar o quê? Criar medidas, né? Criar uma nova medida aqui, ó. Inflação Brasil e inflação Estados Unidos. Vou precisar criar uma medida aqui. Inf.br. Então, qual é a inflação do Brasil? Eu já calculei minha soma inflação, né? Eu calculei soma inflação, onde minha dimensão país é igual a BR. Olha só, calculei aí a minha ação. Calculei muito no contexto de avaliação de uma medida, né? Então, eu estou chumbando aqui minha soma inflação, onde o de país é igual a Brasil. Pronto, tá chumbado aqui, né? Então, aqui vai ser a minha inflação Brasil. E agora eu quero criar aqui uma... Então, direito, nova medida. Inflação Estados Unidos. Pronto, criei outra medida aqui, inflação Estados Unidos. E agora eu posso ir lá no meu Query View, né? Então, no meu Query View, vamos brincar um pouquinho aqui. Eu quero fazer uma filter e retornar a tabela, né? Filter de calendário. Eu quero filtrar a minha de calendário, né?
onde a inflação no Brasil é menor que a inflação nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele retorna. Seleciona aqui, dá um run. Ele me retornou, não é BR, né? É Brasil. Tá como lá? Olha aí. Aí, tá Brasil lá. Lá tá Brasil. Agora sim, olha, ó, tá vendo aí? Ó, tá vendo? Não tá BR. Lá na minha dimensão, tá Brasil. Olha o erro aí, ó. Tá vendo? Agora vamos voltar para cá. Por isso que ele deu, eu achei estranho aqui, deu errado aqui, ó. Tá vendo? Ó, roda. Então, o que ele me retorna aqui? Ele me retorna justamente, né? Ele troca aqui, tá? É 1 de setembro aqui, tá? Porque tá em inglês, tá? Faz ao contrário, né? No estilo americano, né? 1 de setembro, 1 de outubro, 1 de novembro. Essas 3 datas são as datas onde a inflação no Brasil está menor que a dos Estados Unidos. Só que aqui ele não está me retornando a decalendário toda, né? Todas as colunas da decalendário, né? Eu preciso de todas as colunas, não. Eu só quero essa coluna de data aqui. Então a gente pode usar a values. Values de calendário data. Eu estava usando a de calendário toda aqui, né? E agora não. Values de calendário data me retorna só a coluna de calendário data. Agora, quando eu rodar ela agora, vai me retornar só essa coluna aqui. Que é o que interessa, né? Olha aí. E ainda pode, se quiser brincar aqui, ó, order by, de calendário data, ascendente ou descendente. Descendente. Trocou a ordem já. Novembro, outubro, setembro. Eu quero ascendente, né? O padrão é ascendente, né? Já estava no padrão, né? Setembro, 1 de setembro, 1 de outubro, 1 de novembro. Pode fazer o order by aqui, né? Nesse caso não precisa, né? Porque o padrão já é o ascendente, né? Se fizer assim, já me dá na ordem que eu quero. Mas então, também não importa a ordem, né? Então, dessa tabela aqui, eu quero a menor data. Dessa tabela virtual, isso aqui é uma tabela virtual, né? Eu quero a menor data dessa tabela virtual. Que é a menor data? Esse cara aqui. Não é isso que eu quero? Essa data aqui. Para usar essa medida na minha linha de referência lá no gráfico. Na linha constante no eixo X. Então, é essa tabela que eu quero. Eu dou Ctrl C nela, vamos criar a medida agora aqui. Vou ver aqui como eu chamei aqui essa medida. Vou chamar aqui data PR menor que ela. Beleza. Tá aqui minha tabela. Eu quero a menor data dessa tabela. É ou não é? É, né? Eu quero a menor data dessa tabela. Para isso, a gente pode usar a função min(x), mínimo x. Min(x), né? Assim como sum(x), assim como max(x), assim como average(x), né? É uma função iterante, né? Então, funções iterantes funcionam assim. O primeiro argumento dela é uma tabela, sobre a qual ela vai fazer aí o processo iterativo, né? Iterar linha a linha. O segundo argumento é o que eu quero que ele pegue, né? Que ele ache o mínimo. Ele vai nessa tabela, linha a linha, vai encontrar o mínimo. Que mínimo? Que eu quero que ele retorne. Minha data, né? Minha de calendário data. Então, o que é que ele vai fazer? Dá um Enter. Ó, é relativamente simples, né? Ele vai nessa tabela virtual e vai na primeira linha. 1 do 9. Vai nessa e vai nessa. No final dessa brincadeira, ele vai ver quem é o mínimo dessas 3. É esse. Pronto, é esse que ele vai retornar. Essa data que ele vai retornar. Tá, vamos ver se dá certo. Se deu certo, só puxar para cá, ó. Tem que me dar 1 de setembro aqui, né? Deu certo, né? 1 de setembro, né? 1 de setembro. Tá? Eu podia fazer separado aqui também, ó. Vou chamar aqui, ó, podia chamar aqui para ver tabela. Fazer separado aqui esse filter. Uma variável, poderia, né? Para ver tabela. Fazer esse filter separado em uma variável. Vou deixar mais organizado. E aí agora vamos ver resultado. Onde você itera a primeira tabela. Podia dar um nome melhor aqui, né? Tabela. Dá um nome melhor aqui.
onde ele itera essa tabela e me retorna o calendário data, né? O mínimo aí, né? Retorna a ver resultado. A vantagem de separar aqui, ó, eu quero testar, né? Eu quero fazer o count rows dessa tabela aqui. Tem que me dar 3. Né? O count rows dessa tabela tem que me dar 3 linhas. A gente viu lá, né? Tem que me dar 3 linhas isso. Exatamente essas 3 aqui. Exatamente essas 3 linhas. Se não me der 3, tá errado. Isso, né? Ó, puxa pra cá. 3. Opa. Então, tô no caminho, né? Tô no caminho. E agora eu venho pro resultado. Então, eu quero min x dessa tabela. Eu quero o quê? Eu quero de calendário. Então, ele vai ter essa tabela e pegar minha data mínima dessa tabela, que é 1 de setembro. E aí eu uso o quê? Eu uso essa medida aqui na minha reference line aqui, ó. Na minha reference line, eu chumbei aqui, né? Agora eu vou no f de x. Eu vou limpar, vou cancelar ela. Tá? Tirei para fazer do zero aqui, tá? Eu quero adicionar uma linha de referência, quero adicionar uma linha que tipo? Eixo x, constante no x. Beleza. O valor da linha quanto? É a minha medida, é minha f de x aqui. Vou no f de x, escolho minha medida aqui, que eu chamei aqui, essa medida aqui, né? Que a gente criou agora. Opa, já veio. Veio aqui. Né? E aí é só a configuração dela agora aqui, né? Só a configuração dela. Vou fazer um shade area aqui. After. E aí, dá uma configuradazinha aqui. Pronto. Simples, né? Teoricamente simples, né? Na prática, não tão simples assim, né?